Termina hoje o processo de lacração das urnas eletrônicas no Distrito Federal. Justiça libera R$1,5 bilhão em pagamentos atrasados para beneficiários do INSS. E você vai ver também. Pesquisa aponta que o interesse do eleitor em participar da escolha dos dirigentes é maior que antes do primeiro turno. ONU afirma que países não cumprem promessas de intensificar ações climáticas. Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul alertam para resposta em caso de teste nuclear norte-coreano. Futebol, Flamengo e Atlético Paranaense embarcam para o Equador para a final da Libertadores. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E a lacração das urnas eletrônicas para o segundo turno das eleições termina hoje no Distrito Federal. Os equipamentos serão carregados nos caminhões para distribuição amanhã e entregues nos locais de votação na sexta-feira, dia 28. As urnas serão distribuídas em 610 locais de votação e a expectativa é que o processo de votação no domingo seja mais ágil. Para o segundo turno, há uma atualização com informações dos candidatos à presidência e aos aspirantes a governador nos estados em que haverá realização de um segundo pleito. Uma parceria entre o TRE do Distrito Federal e o Ministério das Relações Exteriores também está enviando 95 urnas para 102 países em que há brasileiros aptos a votar. A assinatura digital e o processo de lacração são fundamentais, pois dão segurança e atestam a autenticidade dos programas instalados nas urnas eletrônicas. E faltam somente 4 dias para o segundo turno das eleições em todo o país. E uma pesquisa apontou que o interesse do eleitor em participar da escolha dos dirigentes é maior que antes do primeiro turno. Uma pesquisa realizada pelo IPEC mostrou que 84% dos brasileiros disseram estar interessados nas eleições do dia 30. Há uma semana do primeiro turno, esse percentual era menor. O levantamento feito entre os dias 22 e 24 revelou que 64% dos brasileiros afirmaram estar muito interessados nas eleições e 20% disseram ter interesse médio. Cerca de 10% confessaram ter pouco interesse e 6% não ter nenhum. A pesquisa mostrou ainda que quanto maior a renda e o grau de escolaridade, maior o interesse declarado pelas eleições. No primeiro turno, os índices de interessados no processo eleitoral foram menores. E esse índice resultou na maior taxa de abstenção em 24 anos. A abstenção eleitoral no primeiro turno foi de quase 32.800.000 pessoas, ou 21% do eleitorado. Agora, os eleitores que não votaram podem votar nesse segundo turno, mesmo que ainda não tenham explicado a ausência. A justificativa para quem não foi às urnas no dia 2 de outubro precisa ser feita até o dia 1º de dezembro para que o eleitor continue com o título regularizado. Segundo a Justiça Eleitoral, só não pode votar quem faltou e não justificou a ausência em 3 turnos seguidos. Nesse caso, a pendência só pode ser resolvida em novembro após o segundo turno. Quem não fez a justificativa no dia da eleição pode usar o aplicativo e-Título ou o sistema Justifica da Justiça Eleitoral. É preciso anexar o requerimento de justificativa e a documentação que comprova o motivo da ausência. E a Justiça liberou R$1,5 bilhão em pagamentos atrasados para beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios doença e pensões. O Conselho da Justiça Federal liberou R$1,5 bilhão em atrasados para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. O dinheiro veio por meio de ações previdenciárias e assistenciais, como revisão de valores de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios de mais de 81.600 processos destinados a quase 106 mil pessoas. Para receber o pagamento, o processo precisa ter sido finalizado, sem possibilidades de recursos do INSS, o chamado trânsito em julgado.
É preciso ainda que a Justiça tenha concedido a ordem de pagamento, a requisição ou a autuação do processo. O pagamento deve ser feito de acordo com o cronograma dos tribunais regionais federais. A informação do dia em que as contas vão ser efetivamente liberadas para saque deve ser buscada na consulta de requisição de pequeno valor, disponível na página do tribunal responsável. A dívida pública brasileira recuou 0,5% em setembro, atingindo pouco mais de 5 trilhões de reais. Os dados foram divulgados hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional. A dívida é emitida pelo Tesouro para financiar o déficit orçamentário do governo. A queda verificada em setembro de 5,75 trilhões de reais, ante 5,78 trilhões de reais registrado em agosto, está relacionada com alto volume de vencimento de títulos públicos. Esse foi o terceiro mês seguido com o recuo do déficit. O governo prevê que o indicador feche 2022 com alta de até 6,4 trilhões de reais. Já as despesas com juros somaram 47,2 bilhões de reais no período. Ainda de acordo com o órgão, a persistência inflacionária nos Estados Unidos, aliada à instabilidade política no Reino Unido e às tensões geopolíticas globais, aumentaram as preocupações com o risco de recessão global em outubro. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou na terceira alta seguida nesta quarta-feira. As expectativas do mercado são de que o Copom do Banco Central mantenha a Selic, a taxa básica de juros, em 13,75% ao ano. Já no exterior, as perspectivas são de que os Estados Unidos desacelerem o ritmo de alta dos juros. A moeda norte-americana subiu 1,18% e encerrou o dia cotada a R$ 5,38 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda hoje em um dia de baixas generalizadas entre as ações que compõem o índice. O indicador recuou 1,62% a 112.764 pontos. O mercado financeiro acredita que hoje, na penúltima reunião do ano, o Copom deve manter a taxa de juro básico estável. O Banco Central subiu os juros entre março de 2021 e setembro deste ano para conter a inflação. O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne nesta quarta-feira para decidir sobre a variação da taxa Selic. A estimativa dos economistas do mercado financeiro é que a taxa básica de juros fique estável em 13,75% ao ano. A decisão deve ser anunciada no início da noite. Em pesquisa com mais de 100 bancos na semana passada, a avaliação dos analistas foi que a taxa Selic deve permanecer nesse patamar até junho de 2023. A previsão é que só então caia meio ponto percentual para 13,25% ao ano. Para o fim do ano que vem, a projeção é de juros em 11,25%. Desde o ano passado, o Banco Central subiu os juros 12 vezes e avançou 11,75 pontos percentuais, o maior e mais longo ciclo de alta em 23 anos. O objetivo do ciclo da alta dos juros, segundo o BC, foi conter as pressões inflacionárias decorrentes da pandemia da Covid. A possível interrupção da alta dos juros acontece em um cenário de desaceleração da inflação, influenciada pelos preços dos combustíveis que caíram, com cortes de impostos sobre os itens essenciais. E a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê a contratação de 109.400 trabalhadores temporários para suprir as demandas do comércio varejistas relativas às festas de final de ano. Essa deve ser a maior oferta de trabalho temporário em 9 anos, quando em 2013 foram abertos 115.500 postos. A expectativa da CNC é que os maiores volumes de contratações se concentrem nos ramos de hiper e supermercados, com 45.530 vagas, e de vestuário, 25.880. O segmento de hiper e supermercados, maior empregador do varejo, costuma se destacar no número absoluto de vagas oferecidas, enquanto as lojas de vestuário, acessórios e calçados são historicamente as mais afetadas pelas vendas natalinas.
O faturamento do varejo cresce em média 34% na passagem de novembro para dezembro. Já o segmento de vestuário, o faturamento costuma subir 90%. As contratações nesses dois setores do varejo refletem a situação da economia brasileira, que apresenta ao mesmo tempo uma desaceleração da inflação e taxas de juros elevadas, com encarecimento do crédito para o consumidor. Segundo a CNC, essa conjuntura deverá impactar favoravelmente as vendas em segmentos menos dependentes da tomada de recursos, por meio de empréstimos e financiamentos. E veja a seguir, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul alertam para a resposta em caso de teste nuclear norte-coreano. E ainda, Flamengo e Atlético Paranaense embarcam para o Equador para a final da Libertadores. Os detalhes em instantes. Até já! Nós estamos de volta, 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Vamos começar com uma ação do Procon Rio numa fábrica irregular de suplementos alimentares. Em ação conjunta com a Delegacia do Consumidor, o Procon do Rio interditou uma fábrica de suplementos localizada em Guaratiba, na zona oeste do Rio. No local, foram constatados que produtos vendidos como suplementos eram, na verdade, outras substâncias, como produtos de validade expirada ou amido de milho. A operação ocorreu depois dos órgãos receberem uma denúncia constando que a fábrica utilizava selos de qualidade internacional como FDA sem autorização. Foram identificados suplementos vencidos em áreas de produção e mais de 3 mil quilos de suplementos sem qualquer identificação de procedência ou validade, que seriam envasados em embalagens com rótulos indicando tratar-se de produtos importados. O estabelecimento terá 15 dias para apresentar a defesa. Pena das pessoas que compraram esses produtos acreditando na procedência e qualidade. Vamos falar do bombeiro que atirou em atendente do McDonald's. Paulo César de Souza Albuquerque irá a júri popular e deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio tentado em 9 de maio deste ano. O bombeiro agrediu e baleou o atendente de caixa Matheus Carvalho, de 21 anos, após exigir um desconto de R$ 4,00 em uma lanchonete do McDonald's na Taquara, na zona oeste do Rio. E vamos de eleição? O Rio vai adotar a mesma estratégia de segurança do primeiro turno. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral autorizou o envio da Força Federal para auxiliar na segurança do Rio de Janeiro durante o segundo turno das eleições 2022, que acontece neste domingo. A ação será como no primeiro turno e vai contar com 70 mil homens, entre os das Forças Armadas e polícias militar e civil. No primeiro turno, a estratégia de segurança apresentou um bom resultado, quando reduziu em mais de 40% o número de ocorrências se comparado com um domingo normal. Serão 12.800.000 eleitores aptos a votarem e escolherem quem será o presidente do país a partir de 2023. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Até amanhã. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite. E nos destaques internacionais, a China desenvolveu hoje pela primeira vez um imunizante inalável contra a Covid. A vacina desenvolvida pela biofarmacêutica chinesa CanSino Biologics está sendo oferecida gratuitamente como dose de reforço para pessoas previamente vacinadas. Os cientistas esperam que essas vacinas inaláveis pela boca e sem agulhas tornem a vacinação mais acessível em países com sistemas de saúde frágeis pela fácil administração do imunizante. A eficácia da vacina ainda não foi totalmente explorada, já que ela desencadeou uma resposta imune em pessoas que haviam recebido anteriormente 2 doses de outros imunizantes. Para especialistas, um bom resultado da vacina oral depende do tamanho dessas gotículas, pois sua inalação pode afastar o vírus antes que ele atinja o resto do sistema respiratório.
O novo primeiro-ministro britânico Rishi Sunak fez hoje a primeira reunião de gabinete e anunciou que vai adiar a divulgação de um plano econômico para o Reino Unido, em um momento em que o país tenta sair de uma grave crise. Mais cauteloso do que a sua antecessora, Liz Truss, o novo primeiro-ministro Rishi Sunak evitou fazer promessas populistas. O novo chefe de governo já adiantou que decisões difíceis estão por vir. Uma das primeiras decisões já foi tomada. Sunak adiou o anúncio do plano fiscal que estava previsto para a próxima segunda-feira. Ele decidiu postergar para o dia 17 de novembro. Um atraso que vai permitir que o novo primeiro-ministro analise com calma as finanças do país. No primeiro discurso após sua nomeação, Sunak prometeu corrigir os erros de Truss e devolver a estabilidade e a confiança econômica ao país. Ele garantiu que vai defender os mais vulneráveis, mas Sunak alertou que decisões difíceis terão que ser tomadas. A afirmação levantou temores de políticas drásticas, com cortes orçamentários iminentes e aumentos de impostos. Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul advertiram hoje que um teste nuclear norte-coreano provocaria uma resposta forte, sem precedentes, e se comprometeram a manter a unidade diante dos vários testes de armas de Pyongyang. Os países se comprometeram a manter a unidade diante dos múltiplos testes de armas de Pyongyang e reforçar as capacidades de dissuasão na região. Os três países concordaram com a necessidade de uma resposta forte sem precedentes se a Coreia do Norte prosseguir com seu 7º teste nuclear. Concordamos em fortalecer ainda mais a cooperação com a comunidade internacional para que a Coreia do Norte possa imediatamente parar suas atividades ilegais e voltar às negociações de desnuclearização. A República Popular da Coreia caracterizou seus recentes lançamentos como preparações para o potencial uso de armas nucleares táticas. Coreia do Sul e Estados Unidos alertaram diversas vezes que Pyongyang está prestes a executar um teste nuclear, o primeiro desde 2017. O país comunista isolado realizou um número recorde de testes de armas este ano e este mês reconheceu que realizou exercícios nucleares táticos. A grande maioria dos países não cumpriu as promessas de intensificar ações para combater as mudanças climáticas. O alerta foi feito hoje pela ONU. O alerta foi feito por ocasião da publicação de um resumo dos últimos compromissos dos países signatários do Acordo de Paris, a menos de 2 semanas do início da Conferência Mundial sobre o Clima, COP27. A soma dos compromissos das 193 partes no acordo pode, ao contrário, colocar o mundo no caminho de aquecimento de 2,5 graus Celsius até o fim do século. Na COP26, em Glasgow, em 2021, os signatários do acordo se comprometeram com uma revisão anual dos compromissos em termos de controle de emissões, chamados de Contribuição Determinada a Nível Nacional, NDC. Porém, apenas 24 países apresentaram NDC novas ou revisadas até a data limite de 23 de setembro, a tempo da inclusão na COP27, que vai acontecer de 6 a 18 de novembro no Egito. A ONU afirmou que, para manter vivo o objetivo, os governos devem reforçar os planos agora e colocá-los em prática nos próximos 8 anos. Especialistas das Nações Unidas afirmam que as emissões mundiais devem registrar uma queda de 45% até 2030 na comparação com os níveis de 2010 para que o objetivo seja alcançado. E olha só, hoje é quarta-feira, dia do Leonardo Félix falar de esporte aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Léo. Boa noite, Juliana. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite. Boa noite, Maria. Todos que nos assistem aqui na HIT. Vamos falar de Brasileirão. Um lance ontem na partida entre o Flamengo e o Santos no Maracanã, que terminou com a vitória rubro-negra por 3-2, chamou a atenção. Um pênalti claríssimo não foi marcado para o Peixe. Vamos conferir. O meio-campista Camacho, do Santos, tentou passar pela marcação do lateral Mateuzinho, do Flamengo, e foi calçado dentro da área. Mas o árbitro André Luiz de Freitas Castro não marcou a infração em campo. Na sequência, a equipe do VAR analisou o lance e considerou normal o choque. Limpo. Feito! Atenção na área! Nada! Tô no ao vivo, Adriano. Ele joga a bola, checando, tá, André? Beleza, legal. Não, mas ele não acerta a rasteira. Tá caindo, cara. Pra apreciar? Ó, ele faz o poste e tá caindo. Ó. E o outro tá parado na frente dele.
Aí tem aquela outra fechada, a 2 pra mim. A 2 tá no ar. Legal! Possível impedimento aqui embaixo. Gol, legal. Gol do Flamengo, tá? E tem um possível impedimento. Legal. Não, aqui não vejo como penal, certo? Ó. A não marcação do pênalti deixou a equipe santista indignada, que publicou nas redes sociais uma carta aberta endereçada à Confederação Brasileira de Futebol logo após a partida. Logo depois, a CBF divulgou uma nota informando a suspensão da equipe de arbitragem questionada pelo clube. E depois de tanta polêmica, vamos falar do jogo dentro das 4 linhas. O Brasileirão tem sequência hoje e amanhã com mais 8 partidas. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, jogam Botafogo e RB Bragantino no estádio Newton Santos. Às 9h45, 2 partidas importantes, fique de olho, hein? Em São Paulo, Corinthians e Fluminense. E no Beira-Rio, Internacional e Ceará. O Palmeiras está de olho e está secando o Timão e o Colorado para garantir o título brasileiro ainda hoje. Se eles não vencerem, o Verdão conquista seu 11º título brasileiro. No mesmo horário, tem Goiás e América Mineiro lá na Serrinha. E na quinta-feira, mais 4 jogos. Vamos conferir. Às 7 da noite, São Paulo e Atlético Goianiense duelam no Morumbi. No mesmo horário, jogam Fortaleza e Curitiba no Castelão. Às 7h30, no Mineirão, tem Atlético Mineiro e Juventude. E fechando a rodada, às 8 da noite, tem Cuiabá e Avaí. E falando agora de Libertadores da América, com direito ao Aeroflá e grande festa da torcida, a delegação do Flamengo embarcou hoje para Guayaquil, no Equador, onde vai enfrentar o Atlético Paranaense no próximo sábado pela final da Libertadores de 2022. E o adversário na grande final, o Furacão, também já deixou o Brasil e seguiu para o palco da disputa pela glória eterna. Em busca do tricampeonato da América, o elenco do Flamengo deixou de ônibus o Ninho do Urubu rumo ao Aeroporto Internacional do Galeão, por volta das 7h30 da manhã. A torcida rubro-negra foi cedo para a porta do centro de treinamento apoiar o time. O veículo com a delegação carioca chegou ao local do embarque por volta das 9 da manhã e foi cercado por centenas de torcedores que faziam uma grande festa. O clube saiu em voo fretado direto do Rio de Janeiro para Guayaquil, por volta das 10h40 da manhã. Por sua vez, o Atlético Paranaense também celebrou com sua torcida o embarque para disputar a glória eterna, o título inédito da Libertadores. Com faixas, bandeiras e bateria para animar a festa, centenas de torcedores acompanharam a saída da delegação. Diretoria, comissão técnica e elenco do Furacão foram recepcionados no Aeroporto Internacional Afonso Pena. O voo do Atlético terá uma parada em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para abastecimento. O Flamengo já está em Guayaquil e o Atlético Paranaense já está bem pertinho, chegando, saiu há pouco da Bolívia. É isso aí, eu fico por aqui e vocês ficam com Maria Alice e com Juliana. Volto na próxima quarta-feira. Grande abraço. Obrigada, Léo. Até a próxima quarta, então, com mais informações aí do esporte. Muito obrigada, Léo. E segura o coração hoje, hein? É verdade. Até lá. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia e uma ótima noite. Até mais.